paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem está falando é o professor Adriano, da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Largo dos Santos, da classe de adolescentes na idade de 13 e 14 anos. E a gente vai dar continuidade aqui às lições da nossa revista, que fala sobre a família cristã. E a lição de hoje é a lição de número 11, que traz como título a mídia virtual e a família, tá certo? Então a gente vai começar aqui essa aula fazendo uma pergunta para vocês sobre quais os meios que você e a sua família utiliza para se relacionar, né? Quais são os meios? É através de redes sociais? É através de refeições? É e-mail, passeios ou outros? Eu não sei. Então é uma pergunta que vai ficar para vocês analisarem e ver quais são os tipos de e-mail que vocês utilizam, tá certo? Para se relacionar entre os familiares, vamos dizer assim, certo? A tecnologia, a gente sabe que ela faz parte do nosso cotidiano atual. Então, assim, a tecnologia ela não é uma coisa ruim, pelo contrário, ela é uma coisa muito boa. A prova é que nós estamos aqui dando aula para vocês, vamos dizer assim, online, né? Por conta dessa questão da pandemia. Se não tivesse a tecnologia, não permitia esse tipo de aula. Então, as aulas iriam ficar totalmente paradas, porém, nós temos a tecnologia e nós temos que saber aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, ela não é algo ruim, né? Aí a gente não pode, vamos dizer assim, tornar essa bênção, porque ela é uma bênção que ela está servindo aqui de canal de comunicação para que vocês aprendam um pouco mais mesmo em casa, certo? Então, isso é uma bênção de Deus, sim. Então, a gente não pode deixar que essa bênção ela se torne uma maldição, né? Mas, professor, como assim? Porque a gente sabe que ela tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente, nós estamos tratando aqui da questão dos adolescentes que são muito ligados, muito conectados na questão de jogos, bate-papos e outras coisas mais, tá certo? A Bíblia ela vai narrar um caso, né, de um profeta cujas palavras dele, que foram lançadas contra o povo de Israel, palavras de maldição, foram lançadas contra o povo de Israel, tá certo? E Deus transformou elas em quê? Em uma bênção. Está lá no livro de Números, no capítulo 22, do versículo 1 ao 24. Ou seja, um meio de comunicação, que antigamente não existia essa questão da tecnologia, mas era uma mídia, certo? Só que não era uma mídia virtual, porque mídia é um meio de comunicação como um todo. Então, existem vários tipos de mídia. Nós temos rádio, televisão, tá certo? Nós temos o e-mail, que é o correio eletrônico. E antigamente não existia isso. Então, o meio de comunicação era através de quem? Qual era a mídia? Eram os profetas. Por isso a Bíblia vai narrar esse caso de um profeta que ele proferiu maldição contra o povo de Israel e Deus fez lá e transformou as palavras deles em uma bênção. Tá certo? Então, a gente precisa de... Porque Deus pode fazer isso na hora que Ele quiser. Ele pode pegar algo que é ruim e transformar em algo bom. Tá certo? Deus jamais vai pegar uma coisa boa e transformar numa ruim, certo? Então, a gente tem que ter essa concepção, tá certo? Da questão das mídias, existem vários tipos de mídia, tá certo? Aquilo que seria uma bênção na sua vida, né? Uma vez utilizada de maneira errada, ela pode levar você ao caminho da maldição, tá certo? Então, você tem que ter cuidado, tem que prestar bastante atenção com que você está vendo na internet, certo? Que tipo de informação está sendo veiculada, que tipo de informação você veicula, tá certo? Ou seja, você profere lá nas redes sociais, tudo isso tem que ser analisado com bastante cuidado, porque eu volto a repetir, a tecnologia ela não é uma maldição, ela é uma bênção, porque ela nos permite, né, estarmos aqui e fazer outras coisas mais, gravar cultos ao vivo, e, vamos dizer assim, propagar a palavra de Deus com uma escala maior. Porque a partir do momento que a gente lança um vídeo no YouTube, várias pessoas podem ter acesso a assistir aquele vídeo. E aquele vídeo, ele pode ajudar a pessoa em um determinado momento, uma situação que ela está enfrentando. Tá certo? Então a gente vai começar agora o nosso primeiro ponto falando sobre mídia virtual. A mídia virtual, a mídia como um todo, ela domina todo o conteúdo, né, que a gente chama de mídia virtual ou digital. Tá certo? Então a gente tem esses dois tipos de mídia, a mídia virtual e a digital, a qual eu não vou entrar em detalhes, tá certo? A gente sabe que a mídia virtual é a questão da internet, conectado, e a digital é a mídia mais física, vamos dizer assim. Por certo, você se encontra, né,
conectado de alguma maneira, não é mesmo? De alguma maneira você está conectado. Ou no celular, ou num tablet, ou num computador, no notebook, né? Acessando a internet. Então, de alguma maneira você se encontra conectado, porque é o avanço, a tecnologia, o mundo, e a gente precisa utilizar o que está nos sendo oferecido, não é verdade? Então, a mídia, né, no caso aqui a gente está falando de mídia virtual, principalmente de redes sociais, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né? Um dos perigos desse tipo de, vamos dizer assim, de mídia é que ela, certo? Ela publica conteúdos de formação de opinião, tá certo? Então precisa ter muito cuidado, principalmente os pais, com que os filhos acessam e leem na internet, porque muitos conteúdos lá são formadores de opinião, ou seja, o cara expõe a opinião dele e o adolescente, como ele ainda está formando essa questão de opinião, ele pode pegar, absorver aquilo ali e ter como uma verdade absoluta. E muitas das vezes esse tipo de informação ele confronta com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então é necessário ter bastante cuidado, prestar muita atenção que tipo de informação o seu filho e até você mesmo está lendo na internet, porque ela é uma formadora de opinião, sim. Nós podemos usar ela para falar da palavra de Deus, que é o que está acontecendo aqui, porque a gente está falando da escola bíblica, tá certo? Estamos falando da lição sobre a questão da família cristã. A gente pode utilizar ela para fazer isso aqui. A gente pode utilizar ela para reencontrar um parente distante, que muitas das vezes a pessoa perdeu o contato e quando você joga lá no Facebook da vida, às vezes você joga o nome da pessoa e aparece lá e você entra em contato, então você pode reencontrar um parente distante. Amigos, que há muito tempo que você não vê, você também pode reencontrar. Então, assim, esses são alguns dos lados bons que a gente pode utilizar a mídia virtual a nosso favor, tá certo? Quantos conteúdos não são vinculados, né, veiculados neste tipo de veículo, no caso a mídia, que vão contra os princípios da palavra de Deus e tudo o quanto é sadio para vivermos bem? Isso é uma pergunta, tá certo? Então a gente sabe que tem muitos conteúdos, a gente falou anteriormente, eu volto a frisar, que vão de encontro, de choque com a palavra de Deus. Então precisa ter muito cuidado e não é sadio para o nosso viver. Então a gente precisa ter bastante cuidado com esse tipo de conteúdo que nós estamos lendo, tá certo? Um outro ponto que a gente vai discorrer agora, que traz como título é conectar ou não conectar, eis a questão. E aí, professor, me conecto ou não me conecto? O que é que a gente faz, certo? A mídia virtual, ela não é um problema, a gente já falou e eu tenho que falar de novo. Ela não é um problema, mas a forma que nós utilizamos, tá certo? E os problemas gerados a partir do uso equivocado desse instrumento é que pode trazer consequências muito ruins para a nossa vida. Então a gente tem que prestar atenção como a gente propaga uma informação, como a gente absorve essa informação. E se você for colocar algo nas mídias virtuais, nas redes sociais, você tem que ter bastante cuidado com o que você escreve, porque são muitas pessoas que vão ler aquilo dali, tá certo? Isso pode lhe trazer um prejuízo muito grande, tá certo? E agora vamos trazer um pouquinho aqui para os nossos adolescentes. Um dos graves problemas, né, da geração atual de adolescentes é o que? É o de trocar a vida real pela virtual. Que é o que a gente vê. Uma boa parte dos adolescentes é conectado direto em jogos, muitas vezes troca a noite pelo dia, tá certo? Porque às vezes à noite o pai e a mãe estão dormindo, ele pega o celular e passa a noite jogando, quando é no outro dia ele quer passar o dia dormindo e por vezes não tem mais contato com outros adolescentes porque vive no mundo virtual, cria-se amigos virtuais e esquece do mundo real. Então esse é um dos grandes problemas dos nossos adolescentes de hoje, tá certo? Nunca troque seus amigos reais por um bate-papo virtual. Por quê? Porque Deus criou os seres humanos para se relacionarem entre si, tá certo? Então, os pais precisam estar atentos e você, adolescente da casa do Senhor, também tem que estar atento e ter a consciência de que você não pode estar trocando o mundo real pelo virtual. Amém? E agora a gente vai entrar num outro ponto que é: família unida permanece unida
mas diariamente conectada. Professor, isso é muito difícil. Não. A família unida, ela tem que permanecer unida e conectada. Em que sentido? Não no sentido virtual, mas ali como família, no contato pessoal, tá certo? Refeições que antes eram feitas em família, que hoje em dia não tem mais, isso precisa ser resgatado, ou seja, é uma forma de se conectar. A gente, logo no início da lição, nós perguntamos que tipo de e-mail você utiliza, e uma delas a gente colocou se você utilizava a refeição como um meio de você estar conectado com a sua família. Então, isso precisa ser resgatado nas famílias, porque hoje cada um come no seu lugar. O pai come na sala assistindo alguma coisa na televisão, o filho vai comer lá dentro do quarto, às vezes a mãe come na cozinha. Então, assim, a gente precisa resgatar esse tipo de, vamos dizer assim, essa conexão que a gente veio perdendo ao longo dos tempos por conta do avanço da tecnologia, tá certo? Muitas vezes as pessoas, um lado da outra, elas conversam eletronicamente. Às vezes o quê? Através de mensagem. Você está do lado da pessoa e não fala direto com ela, prefere mandar um WhatsApp. E a pessoa fica respondendo ali e não tem mais aquilo e vai se perder na identidade, né, de relação entre os seres humanos, tá certo? Ignorando o quê? Ignorando completamente a existência de outras pessoas que estão do seu lado. Que às vezes você está conversando com a pessoa lá distante e tem alguém do seu lado ali necessitando da sua atenção, mas você está só aqui concentrado no WhatsApp, seja lá em algum tipo de mídia virtual, e você esquece que tem um ser humano ali do seu lado que muitas vezes está precisando da sua atenção. Então a gente tem que ter bastante cuidado, e principalmente quando a gente trata dentro da nossa família, às vezes tem o nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, a gente esquece de tudo isso para viver só ali conectado, tá certo? Esse enfraquecimento nas relações familiares, ele gera um impacto indescritível em nossa vida e, por consequência, em nossa sociedade, tá certo? Então, isso vem enfraquecendo as famílias e isso precisa ser resgatado. Os estragos causados são inimagináveis. Por quê? Vamos tratar aqui dentro da questão de adolescentes, principalmente, que é a nossa classe, tá certo? A gente tem o que hoje em dia? Adolescentes depressivos, certo? Suicidas, introvertidos, ou seja, só para ele, tá certo? Sem habilidade de se comunicar e muitos outros males. Por quê? Porque ele passa muito tempo conectado, ele esquece de todo o restante. Então, muitas das vezes ele pode gerar uma depressão, ele pode ter um comportamento suicida porque ele joga um jogo que trata daquilo dali, né? Ou ele vê um depoimento de alguém, ou uma situação, seja lá o que for, que leva, e ele vai despertando essas tendências suicidas. Isso é muito perigoso. Em outro momento a gente já até palestrou sobre isso, depressão na juventude, a gente discorreu sobre esses vários, e o último ponto delas é a questão do suicídio, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado, e você principalmente adolescente, não se deixe levar pelas coisas que você vê na internet, tá certo? Converse com seu pai, com a sua mãe, resgate aquele momento familiar, que isso é mais importante, tá certo? Cuidado para você não ficar muito tempo conectado e esquecer da vida real. Eu não estou dizendo aqui que você não pode jogar, em nenhum momento eu falei isso. Eu estou dizendo que você não pode trocar o mundo real pelo virtual. Você tem que fazer uma separação, tá certo? A gente não tem como barrar essa questão dos jogos na sua totalidade. Mas você precisa ter a consciência de que você tem que ter o tempo para se dedicar à sua família, para estudar, para fazer suas atividades e o seu tempo lá para jogar, caso esse seja o seu caso, tá certo? E a gente vai concluir agora falando o quê? A mídia virtual em si, ela não é um problema, mas o modo como nós a utilizamos e o conteúdo que nela consumimos, né, define se ela é boa ou má para nós, tá certo? Então a gente precisa ter essa consciência. E você tem que usar as mídias sociais com sabedoria e prudência. Use as mídias sociais para pregar a palavra de Deus, tá certo? Para falar do amor de Cristo e outras coisas mais. Amém? Então a gente vai ficando por aqui. Como é de costume, a gente vai fazer uma pequena oração para encerrar nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Compartilhe lá, deixe seu like e a gente fica até a próxima lição aí. Então agora a gente vai orar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela rica oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, que nós não venhamos nos enganar
com a mídia virtual, meu Pai, que está aí, que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. Que nós possamos utilizá-la a nosso favor e em favor, principalmente, da propagação do Teu Evangelho Salvador. Então, meu Senhor, abençoa todas as famílias que irão assistir esse vídeo, a todos os adolescentes, meu Pai, que eles tenham consciência, Senhor, que eles obedeçam os seus pais na sua totalidade, porque o filho que obedece ao Pai, ele está obedecendo a Deus e Deus se agrada disso. Então, Senhor, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, pois tudo é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre, eternamente. Amém e graças a Deus. Desfeito, puro desprezo, só vê defeito, sempre alguém para julgar ou para te desaprovar. Há muito choro, sem ter consolo, nenhum apoio, solidão é o teu lugar, sem nenhum amor pra dar. Mãe e pai já não se falam mais, os seus filhos já não querem mais brincar. A tristeza fez morada nesse lar. Esse é o lugar pra Jesus habitar. É só chamar, Ele vai ajudar a recomeçar, restaurar. É a palavra mais pedida. Jesus quer restaurar sua família. Ele quer tomar posse e escrever uma nova história. Basta acreditar, sua família e o seu lar vai restaurar, restaurar. Restaurar é a palavra mais pedida. Jesus quer restaurar sua família. Ele quer tomar posse, escrever uma nova história. Basta acreditar, sua família e seu lar vai restaurar. É a palavra mais pedida. E a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galerinha. A sua família, Ele quer tomar posse e escrever uma nova história. Basta acreditar, sua família e o seu lar vai restaurar. Basta acreditar, sua família e o seu